boa tarde, bom dia. Ah, sei lá, não sei que hora que você vai ver isso aqui, então, mas a qualquer hora que você vê, a hora do dia, bom esse período para você, beleza? Aqui é mais um episódio do Pastor Pode ou Não Pode. Eu sou o Paulo, eu sou um filho amado de Deus e esse, como eu já disse, Pastor Pode ou Não Pode. Ó, quero pedir um favor para você. Deixa seu like, deixa seu comentário, faz aí, compartilha, tá bom? O vídeo e coloca lá a sugestão de tema para a gente poder estar conversando, falando sobre esse assunto. E é importante o seguinte, às vezes o assunto que nós estamos conversando aqui, ele é importante para alguém. Alguém, em algum momento, em algum período, ele de repente está precisando, está questionando algumas coisas, de repente você pode abençoar alguém mandando esse link desse episódio ou dos outros episódios, né? Nós temos vários episódios gravados, então compartilhe aí, abençoe alguém, seja abençoado em nome de Jesus. Isso, e nos abençoe também. E a gente tem postado vídeo normalmente toda quarta-feira, né? Então, toda quarta-feira, não tem horário certo? Não, geralmente eu programo para ser ao meio-dia. Ao meio-dia e a partir desse meio-dia, toda quarta tem vídeo no canal. Isso. E hoje a gente vai falar sobre um assunto. Hoje a gente vai conversar sobre a questão do mandamento do honra teu pai e tua mãe. A gente vai poder falar um pouquinho sobre ele na questão de até quando eu devo honrar o meu pai e minha mãe, mesmo que isso custe desobedecer a Deus. Porque honrar pai e mãe quer dizer obedecer pai e mãe, certo? Então, já é pergunta? Já começou? Mas você já falou quem é você? Ah, eu sou a Carol, uma filha amada de Deus. Ah, beleza. O pessoal já sabe que é você, né? Então, nem vou me apresentar mais. Ó, deixa eu só corrigindo aqui, uma coisa aqui, um dos vídeos lá, eu falei que eu era o Paulo e não apareceu lá, eu sou o Paulo, só apareceu o nome escrito embaixo. Como assim? Como assim? Fui cortado, fui bloqueado. Então não se repita mais isso, viu? Eu tô achando que é pessoal. Mas beleza, então já é pergunta. Se honrar pai e mãe quer dizer obedecer pai e mãe. Na verdade, se honrar é obedecer? Isso, se honrar então, é obedecer. Na verdade, eu tive pensando o seguinte. Eu tenho para mim que Deus ele fala o que ele quer falar. Tá bom? Então, em momento algum, Deus falou uma coisa pensando em outra. Nós temos essa questão. Eu falei tal coisa, mas na verdade eu estava pensando em outra coisa. Isso. Ou então, olha, o fulano falou isso, mas na verdade o que ele quis dizer não era bem isso, era outra coisa. Com Deus não acontece isso. Então, a palavra de Deus ele fala... Jesus fala da obediência. Deus fala da obediência. Deus fala, olha, vocês não me obedeceram. Vocês vão ser abençoados se vocês me obedecerem. Ele usa a palavra obedecer. Tá? Nesse mandamento específico, ele não usa. E é interessante porque também quem fala desse mesmo mandamento é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, quando ele fala de obediência, ele usa a palavra obedecer. Agora, sentido quando... literal. Oi? No sentido literal. No sentido literal. Agora, quando ele fala de honra, então o Paulo usa um outro termo. E ele fala honra. E o Paulo fala assim, está escrito, honra o teu pai. E o mandamento é, honra o teu pai, honra a tua mãe, né? O mandamento... vamos ver lá, ele está lá em Êxodo, capítulo 20, no verso 12, quando Deus está dando ali as orientações ao povo. E na verdade, quando Deus está dando a orientação ao povo, primeiro ele falou da obediência, né? Como que o povo tinha que proceder, como que o povo tinha que fazer. Então, quando ele falou assim, olha, antes, né, do capítulo 20, que é quando o povo está saindo do Egito, que Deus vai tirar o povo do Egito, e ele fala, olha, na noite lá em que ele ia passar, ele dá umas regras, ele dá umas ordens, e ele fala o povo tinha que obedecer. Essa é a palavra, obedecer. Só que agora o povo saiu, então ele está dando a ordem, e a ordem é honre. É honrar. Honra o teu pai, honra a tua mãe, né? E aí então ele dá a promessa, e o Paulo relembra essa promessa.
Por quê? Qual é a promessa? E aí o Paulo fala, olha, é o único mandamento, ou é o primeiro mandamento, é o primeiro mandamento que vem acompanhado de promessa. Na verdade, não é nem de promessa, é de promessas, né? Quais são as promessas? Tudo te vai bem e você vai ter uma vida longa, plena. Então, eu tenho para mim que honrar é diferente de obedecer. Então, o que é honrar? O que é honrar? Agora você apertou. Legal. Né? Quando a Bíblia está falando de honrar o pai e a mãe, na verdade, a honra, ela, ainda que ela seja diferente de obedecer, ela extrapola o obedecer. Ela vai além do obedecer. Tá? Sim. E o honrar, na verdade, é tratar com dignidade. É tratar com boa reputação. Então, o honrar, na verdade, ele vai ser o quê? É você agir, tratar o outro, né? Com respeito, com dignidade, com estima, ressaltando de uma forma nobre as virtudes. Isso é honrar, tá? Quando veio essa questão do honra teu pai e tua mãe, o que eu pensei também foi a questão da submissão. Então, tipo, você se submeter. Então, a submissão, ela já vai entrar na questão da obediência. Certo? Daí, então, você fez... Então, de repente, eu acho que você acha, né? Eu acho que você acha que quando tá lá, honra teu pai e tua mãe, de repente você traduziu o honrar igual a obedecer. Obedeça seu pai e sua mãe. Na verdade, quando eu falo assim, essa obediência, e geralmente, e aí eu quero entender que de repente você está pensando nisso, porque você falou assim, né? Eu honro pai e mãe e desobedeço a Deus. Ou até onde é tolerável, eu acho que é isso que você quis perguntar, né? Até onde vamos dizer assim, até onde Deus aceita. Sim. Deus fala assim, tá bom, entre eu e seu pai e sua mãe, é melhor você obedecer seu pai e sua mãe. A questão geral é que, assim, hoje em dia existem muitos pais que não são cristãos. Sim. Aí os filhos são cristãos. Aí alguns filhos vivem com os pais que não são cristãos. Aí chegam algumas situações que eles têm que se submeter por conta do respeito, dessa honra com os pais. E às vezes ele tem que escolher até entre Deus e obedecer os pais. Sim. Então é uma questão apertada, entendeu? Isso, Então vamos lá. Eu acho que quando você me propôs o tema, foi que era muito legal esse tema, justamente por conta disso. Porque já começa aqui. Sim. Então vamos lá. Respondendo essa pergunta. Quando é que Deus fala assim, olha, tá bom, eu falei para você me honrar, me obedecer. Mas eu também te dei um mandamento explícito. Honra teu pai, honra tua mãe, para você viver bem, viver muito tempo sobre a terra. Beleza? O mesmo Deus deu 2 mandamentos. Sim. Tá, então qual que prevalece? Eu honro meu pai e minha mãe e aí eu aborreço Deus? Ou eu aborreço Deus ou eu honro Deus e obedeço Deus e aborreço meu pai e minha mãe? E aí muitas vezes eu vou tomar chicotada, vou ficar fora de casa, vou ficar de castigo. O que eu devo fazer? Acho que de repente é essa a questão. Então vamos lá. Problema. Biblicamente falando, vamos começar. Na Bíblia, qual é o nosso exemplo master? É Deus. Deus, mas na pessoa de quem? Pai. Hã? Não, tá, Deus Pai, mas na pessoa, Jesus. Deus na pessoa de? Jesus. Jesus teve pai? Teve. Teve mãe? Teve. Ele honrou pai e mãe? Sim. Honrou. Então vamos lá. Olha só. A Bíblia, aí você falou assim, tá, tem momentos, né? E geralmente a gente vai pegar esse momento, que é um momento que que nem agora, você já cresceu, né? Tem seu dinheiro. Sim. Você, tipo assim, saiu dessa esfera, agora você pode honrar sua mãe
né? Como que você honra a sua mãe? Fala bem dela, né? Dá presente para ela, liga para ela de vez em quando, vai visitar, né? Isso é honrar, beleza? Mas você não tá mais ali naquela esfera de obediência a ela. Então, só que houve um tempo que você estava lá na casa da sua mãe. Sim. Né? E tem vários que estão na casa dos pais ainda. Aí, qual é o momento, então, que Deus fala assim, ó, tá bom, você está na casa da sua mãe, você ainda é indefeso, né? Olhando Jesus. Tá, Jesus, ele foi criança. E a Bíblia narra um único episódio dele infanto, né? Quando ele tinha 12 anos. E aí, quando ele tinha 12 anos, aí hoje eu estava pensando nesse fato. Pensa que Jesus honrava pai e mãe? Claro que honrava. Nunca pecou. Nunca pecou. Sim. Mas ele honrava. Só que, imagina que todo mundo foi lá para Jerusalém. Sim. Adorar. E aí, Jesus, como toda criança, deu um perdido no pai e na mãe. Com certeza, o pai e a mãe chegou lá em Jerusalém e falou assim, ó, Jesus, fica à vontade, vai brincar, fica... Jesus falou, Maria e José, será que falou isso para Jesus? Acho que não. Com certeza não. Não. Com certeza, José e Maria falaram assim, ó, fica onde eu posso te ver. Fica perto de mim. Sim. Não fica longe, não vai, né? Mas Jesus, eu acho que ele, né, honrou pai e mãe. Sim. Mas ele foi fazer o quê? Ele deu um perdido, ele sumiu. Tanto ele deu um perdido que o pai e a mãe, de repente, falou assim, ó, Jesus, vamos embora. E eu acho, a Bíblia não está falando isso, mas eu acho que eles falaram assim, ó, Jesus, vamos embora, tá na hora, e tá. Tanto é que eles falaram assim, depois o autor do livro falou assim, que eles tinham certeza que Jesus estava na frente junto com as outras crianças. E aí então quando as crianças voltou cada um com seus pais, cadê Jesus? Deu perdido. Deu um perdido. Sim. E aí eles falaram, caramba, cadê Jesus? E aí eles foram procurar Jesus. Quando eles voltaram para procurar Jesus, Jesus estava onde? Em Jerusalém. Em que lugar? Com os caras. Com os caras lá, os mestres da lei. Na onde? No templo. No templo. E aí, José e Maria fizeram o que com Jesus? Pai e mãe. Puxaram a orelha. Né? Não, eu acho que não literalmente, né? Sim. Mas, Jesus, o que você fez? Nós estamos preocupados com você. Sim. Qual foi a resposta de Jesus para os pais? Estava na casa do meu pai? Eu estava na casa do meu pai. Que outro lugar que eu poderia estar? Nossa. Né? Então, a gente olha, esse é o único episódio da infância de Jesus que Jesus trata. Mais pra frente a gente vai ver um outro episódio quando Jesus começa o seu ministério e ele tá lá, chega lá naquela festa de casamento, ele chega, e aí a gente vê naquele momento Jesus honrando a mãe, com certeza, mas é interessante que naquele momento Jesus já não estava mais ali sob a guarda, porque a Maria recebeu um convite e foi à festa, e Jesus e os seus discípulos receberam outro convite e foram na mesma festa. Eu tô pensando aqui, eu acho que é um bom argumento, né? Esse negócio aí do estava na casa do meu pai. Se aconteceu uma intriga entre pai e mãe, fala isso, estava na casa do pai. Se for verdade. Sim. Se for verdade. Tipo, não está na casa do pai, mas eu qual estava... pai? O seu pai biológico ou o seu pai Pai, Deus? mãe, seja lá que for, na casa do pai de Deus. Ah, no pai de Deus. Aí a gente fala, estava na casa de Deus. Isso, então. Na verdade, eu quero construir esse argumento, tá? Então, Jesus ali, naquele momento, Jesus ele vai... E ele vai com os discípulos dele na festa. Ele chega na festa, acaba o vinho, a mãe vem, olha, acabou o vinho. E Jesus fala, mulher, o que eu tenho contigo? Nem foi mãe, foi mulher. Nem foi mãe, foi mulher. O que eu tenho Sim. contigo? E ele fala, a minha hora ainda não chegou. Do tipo, então, honrar pai e mãe, e Jesus honrava pai e mãe, tá?
naquele episódio ali, o pai com certeza já estava morto, mas ele honrava pai e mãe, mas honrar pai e mãe nunca quis dizer obediência cega e falar sim para tudo que o pai e a mãe falam. Então, por quê? E agora, agora eu comecei a construir o raciocínio. Por quê? Porque o mesmo Jesus, depois ele chega e ele dá uma paulada. Primeiro ele deu exemplo. Sim. Certo? Ele deu exemplo quando era criança, ele deu exemplo no início do ministério. Mais para frente ele dá um outro exemplo, que é quando Jesus, ele tá lá, ele não comia, ele não bebia, ele não dormia, ele só trabalhava, ministério integral o tempo todo, e as pessoas vinham ali. A Maria ficou sabendo, foi lá para tirar Jesus do tipo, com certeza, né? O texto não fala isso, mas com certeza, Maria era mãe, né? O filho não tava comendo, não tava bebendo, não tava dormindo. Com certeza ela ia falar o que para ele? Vai comer. Menino, vai comer, vai dormir, vai você colocar a blusa de frio. Vai colocar a blusa de frio. Vai colocar a blusa de frio. E aí quando os caras falam assim, ô Jesus, a sua mãe tá lá fora. Sim. E o que Jesus fala? Que não chegou a hora. Não, Jesus fala, minha mãe. Ah, tá. Meus irmãos, minha mãe e os meus irmãos estão aqui. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai que me enviou. Então, a gente olha para essas coisas, para esse texto, a gente fala assim, cara, ou Jesus, ele era um cara muito mal educado. Jesus era um cara mal educado? Não. Não, ele era gentil, ele era fino, né? Como você citou, ele não tinha pecado. Então, ele está nos ensinando. Então, Jesus não era mal educado. Então, Jesus não ensinou desrespeitar pai e mãe. Sim. Mas é interessante que nesses episódios, em momento nenhum, Jesus falou assim, tá bom, mãe, espera aí, pessoal, a minha mãe tá chamando. Jesus nunca fez isso. Ele foi bem sutil, né? Bem sutil. Meu ministério tá aqui, minha mãe, meus irmãos estão aqui, a vontade do meu pai, eu tô na casa do meu pai, ainda não chegou minha hora, né, ele colocou a mãe dele no lugar dela, e ele se manteve na dele, fazendo o que ele tinha que fazer. E ele falou assim, eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus, ele nunca negociou. Nunca. Sim. E agora que a gente construiu, já consegui construir isso? Conseguiu pegar? Sim, Então agora que a gente construiu isso, então agora vamos lá. O mesmo Jesus, depois de nos ensinar tudo isso, ele chega para mim, para você, chega para a igreja dele e fala assim, aquele que não deixar pai e mãe por amor a mim, não é digno de mim. Sim. É nesse ponto que é a próxima pergunta. Isso. Então, antes da próxima pergunta. Aí ele fala assim, se alguém amar mais o seu pai ou a sua mãe do que a mim, não é, tipo assim, se você quiser amar mais seu pai e sua mãe, se você quiser mesmo ter uma obediência cega a ele, então fica com ele e a gente não tem negócio. Então você abrir mão, né, do pai e da mãe, né, de, sei lá, se submeter, de obedecer, quer dizer obediência a Deus, é o certo a fazer. Corretíssimo. Tá? Ferrou. Se você... Por que ferrou? Não, pode ser. Porque assim, eu acho que... Nossa, é muito complicado. Porque, principalmente dentro de casa, você tem que, às vezes, se colocar contra seus pais. Sim. É literalmente isso. Na verdade, Jesus falou isso. Eu não tinha preparado para isso que você falou agora. Mas deixa eu tentar aqui. Então, tipo, se você tá contra os seus pais, como que você vai ter uma relação tranquila? Mesmo que isso custe obedecer a Deus, sabe? Então, na verdade, a relação tranquila, Carol, sempre é a nossa relação com Deus. Sim. Tá? A minha relação vai ser tranquila quando eu estou me relacionando bem com Deus. Olha só. Lucas, capítulo 12, verso 53. Eu acho que esse texto é bom anotar e colocar lá no vídeo, tá? Você falou Lucas? Lucas
Lucas capítulo 12. Capítulo 12, no verso 53. Na verdade, olha que texto complicado. Jesus nos fala. Você falou, né? Uhum. Praticamente aí o que você quis dizer assim. Da união, né? Muitas pessoas falam assim, não, olha, a união. Principalmente e a gente família, né? Família, né? Mas olha o que Jesus falou. E pensa que Jesus, ele é o cara assim, que ele mais mete o pé na porta, ele acaba com tudo aquilo que a gente escutou falar. E ele vem e fala assim, palavra de Jesus, a partir em Lucas 12, a partir do verso 49, ele fala assim, eu vim para incendiar a terra, e eu gostaria que ela já tivesse em chamas. Então, quando ele está falando de incendiar a terra, ele não está falando de tacar fogo, literal. Não é isso que ele está falando. Ah, tá. O incendiar aqui é do tipo assim, é causar. Uhum. Ele fala, cara, eu vim aqui para causar, eu vim aqui para tirar os caras da zona de conforto. Ele fala, no entanto, eu tenho que passar por um batismo e eu estou angustiado até que ele se realize. Na verdade, como é o batismo que ele tem que passar? Porque aquele já tinha se batizado. Do que ele está falando? Ele falou, eu vim aqui para tacar fogo na terra, mas antes disso eu tenho que passar por um batismo. Qual é o batismo que ele está falando? Da morte dele, da crucificação. Uhum. Ele está falando assim, olha, eu ainda tenho que esperar porque eu vou morrer, né? E aí eu tô angustiado para que isso se realize. Ele fala assim, cara, eu quero morrer logo, para logo eu meter fogo na terra, para causar. Não, a ideia não é acabar. Acabar com a situação. Não. Não é acabar com a situação. É criar Jesus, ele não veio para criar assim um novo mundo, fazer de nós nova criatura, nova criação. Uhum. É isso que ele quer dizer. Uhum. Então, até então, tem essa questão de, vamos ficar todo mundo bem, todo mundo unido. Ai, Deus quer a união, a paz universal, a religião universal, essas coisas que a gente escuta por aí. Uhum. E Jesus vai falando, não. Ele fala assim, vocês pensam o quê? Vocês pensam que eu vim trazer paz para a terra? A pergunta que ele está fazendo. Você está pensando que eu vim trazer... E a pergunta é uma pergunta retórica, porque ele mesmo responde. Então imagina, Jesus chega para você e fala assim, Carol, você acha que eu vim trazer paz para a terra? Jesus perguntando. O que você responderia? Sim. Sim! Né? Sim. Jesus fala, não, eu não vim trazer paz. Eu vim causar divisão. Cara, não é muito louco isso? Sim. Eu vim causar divisão. Ele fala, de agora em diante. E de agora em diante é o quê? A partir do momento que ele morreu e ressuscitou, e ele falou, olha, todo poder, toda autoridade foi dado para mim no céu e na terra, e agora vocês vão obedecer a mim. Ele falou, então, de agora em diante, numa mesma casa quer dizer numa igreja? Família. Mas família aqui, né? Isso, mas aqui ele tá falando de casa. Ah, tá. Casa. Casa, família de sangue. Isso, família nuclear. Pai, mãe, né? Aqui dá a entender pai, mãe e 3 filhos. Numa mesma casa vai ter 5 pessoas. E as 5 estarão divididas. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai ficará contra o filho. O filho ficará contra o pai. A mãe ficará contra a filha. A filha ficará contra a mãe. A sogra contra a nora contra a sogra. E então Jesus se voltou para a multidão e disse: quando vocês veem nuvens se formando no oeste, dizem, já vai chover. Quando o vento sopra no sul, vai o calor e tá. Então, por que Jesus está falando isso aqui? Jesus está falando assim, cara,
na mesma família. É. Ou você fica comigo, ou você fica semigo. E do tipo, cara, Jesus falou assim, cara, eu vim tacar fogo no parquinho. Nossa. Nossa. Então, abre mão da família. Abre mão da família, né? É óbvio, a família é importante, a família é essencial, Sim. tá? Então, mas aqui ele vem falar isso aqui, dessa divisão. Em outro lugar, ele vai dizer assim, olha, em outro lugar, ele vai dizer assim, cadê aqui? Nossa, eu não achei o texto aqui, mas ele vai dizer que ele vai ensinar que o marido e a esposa, eles devem amar mais a Deus do que uns aos outros. Ainda que um deve amar o outro. Sim. Deus em primeiro lugar, até em tudo. Em tudo. Eu e meu marido. Ame a Deus. Ainda que ele falou, ama o seu cônjuge. Uhum. Eu e meu filho. Ame a Deus. E ele fala, olha, e se você colocar qualquer outra coisa, qualquer outro alguém, mais do que a mim, esquece, eu não quero nada com você. Então, numa situação, independente de qual for, dentro de uma família, quando se trata de pai e mãe, você tem que escolher primeiro Deus. obedecer à vontade de Deus. Primeiro a vontade de Deus. Mesmo que for ficar de mal com a família. Mesmo que for ficar de mal com a família. Ó, lembrando assim, Carol, Carol e todo mundo, né? Uhum. O que a Bíblia sempre nos mostra? Sempre. É que sempre que nós escolhemos Deus, a nossa batata assa. Uhum. Sempre que a gente escolhe Deus, nós vamos apanhar. Nós vamos apanhar, né? Tanto que Jesus falou assim, cara, no mundo vocês vão ter aflição. Já estou falando, no mundo vocês vão ter aflição, tá? Beleza. A partir daí ele fala assim, olha, tem outra coisa. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Pode ficar tranquilo, eu vou estar com você. A outra coisa que ele fala, olha, para me seguir, tem que falar não para você todo dia, pegar sua cruz e me seguir. Então, todo dia eu quero falar sim, mamãe, sim, papai, eu quero... olha, foi minha mãe que falou, olha, eu não fiz tal coisa porque eu fiquei com a minha mãe, eu fiquei cuidando da minha mãe, eu fui na festa da minha mãe, a minha mãe... Sempre essa incógnita. Né? Principalmente a mãe, né? Uhum. O pai nem dando, mas a mãe. E então, Jesus está falando, lembra de mim? Minha mãe e meu pai é quem faz a vontade de Deus. Jesus sabia que a mãe dele é a Maria. Ninguém precisa desenhar isso para ele. Ele falou, Ele ressignificou isso. Minha família é a família da fé. Mais interessante que depois o Paulo ele vai falar, né, que a gente deve fazer o bem para todos. E aí o mesmo Paulo que fala que a gente deve fazer o bem para todos, ele fala assim que nós devemos cuidar dos nossos pais, da nossa mãe. Ele fala que quem não cuida do pai e da mãe não pratica a religião. Mas depois ele fala assim, viu? Mas faz o bem a todos, mas em especial O pai e a mãe. Não A Deus. para os domésticos da fé. Ah, tá. Olha que ressignificado Jesus, Paulo, vai trazer para nós, para a gente entender. Né? Agora, por que é importante, Carol, não sei se você ia perguntar isso, por que é importante a gente obedecer a Deus em primeiro lugar? Porque, na verdade, o nosso testemunho, as pessoas, né, chegam a Jesus, chegam a Deus por meio do nosso testemunho. Então, ainda que meu pai, minha mãe fique, cara, esse moleque, essa menina,
que viu, né? Alguns falam, o que viu naquela igreja? Eles não vão entender essa linguagem, o que viu em Jesus, o que viu nessa igreja. E aí quando ele vê Deus te abençoando, conservando você, fazendo de você uma nova criatura, então a sua família começa a se achegar a Deus porque vê em você o testemunho, vê em você o exemplo de vida, vê em você, vê Cristo em você, né? E vê o seu amor, a sua lealdade, e Deus honra. Então, quando Deus fala que ele honra, como que é que ele honra? Ele converte os pais, os filhos, aí ele quebra aquele ciclo de maldição que tem na família, aquilo que ele falou, né? Ele visita a iniquidade do pai nos filhos até a terceira e quarta geração, mas ele abençoa até 1000 geração aqueles que... E quando que ele quebra esse ciclo? Quando alguém desse meio se levanta e fala, olha, eu escolho Deus. Eu escolho Jesus. Eu vou obedecer Jesus. Sim. Eu vou obedecer Deus. Eu vou entregar minha vida a Deus. Ah, mas você vai apanhar. Não tem importância. Eu vou apanhar, mas eu vou seguir Jesus. Né? E ao longo, Carol, da história da igreja, da história do cristianismo, a gente tem aí N pessoas que deixou tudo. Né? É interessante que o chamado do Abraão, né? O mesmo Deus que falou honra teu pai e tua mãe, o chamado do Abraão, o que ele falou para o Abraão? Deixa teu pai e deixa tua mãe. Sim. Né? E vai para uma terra que eu vou te mostrar. E eu vou fazer de você uma grande nação. Não é da sua família, é de você. Então, nós temos que olhar para esse Deus, para esse Jesus. Temos que honrar, sim, o pai e mãe. Né? Mas honrar pai e mãe não é ter uma obediência cega ao pai e à mãe. Quando voltando à sua primeira pergunta, quando é tolerável, aceitável, quando que é que Deus aceita eu desobedecer a Deus para me sujeitar a meu pai e minha mãe? Nunca. Nunca. Em hipótese alguma. Nunca. Tá? Sempre eu vou escolher Deus. Né? Eu posso, de repente... uma coisa legal, você falou assim, é criança. Então a criança, o pai pode obrigar ele. Ó, você não vai, você vai ficar aqui, você vai ficar de castigo. Como que o filho honra o pai e a mãe? Não indo. Não indo. Mas ele honra pai e mãe? Não indo ele obedece. Tá? Honrar pai e mãe é por quê? Porque ele poderia ficar em casa lá, porque ele não pode sair, mas ele poderia falar assim, sua maldita, você vai pro inferno, sua bruxa, sua não sei o quê. Né? Amaldiçoar. Falar mal. Honrar é você não falar mal, é você não amaldiçoar, é você não fazer qualquer coisa como retaliação, tá? Então, essa é a diferença do honrar e do obedecer. Eu acho que eu expliquei. Foi. Certo? Eu acho que... Deixa eu ver. Eu acho que é isso. Você acha que é isso? É isso. Fez já concluiu, deu para entender que Deus em primeiro lugar, pai e mãe em segundo. Deus em primeiro lugar. Né? Se Deus não for o primeiro... Se Deus não for prioridade na nossa vida, querido, então não tem, como fala, não tem razão de ser, tá? Não tem o porquê da gente... Eu quero achar um texto aqui, acho que eu não vou achar, não. Não vou achar. Acho que é em Lucas mesmo. Lucas 14. Deixa eu ver se é isso. Lucas 14.
Lucas 14, ele vai falar daquele banquete, né? Não é isso que eu queria, não está falando aqui de honrar pai e mãe, mas está falando dessa questão da prioridade. Porque, olha só, lá em Lucas 14, Jesus vai contar uma história. Está falando assim, ó, um homem fez um grande banquete. Quem era esse homem? É Jesus. Jesus. Qual é o grande banquete? É a salvação, é a vida comunitária, é o evangelho, tá? Então o homem fez um grande banquete. E aí ele mandou convidar os amigos dele, tá? E é interessante que os amigos dele, quem são os amigos dele? Aquele povo que ele chamou, que ele escolheu para ele, né? E aí ele fala assim, olha, venha para o meu banquete que o banquete está pronto. E aí diz assim, ó, todos eles, todos os amigos, todos deram desculpas. Um falou assim, olha, eu acabei de comprar um campo e eu preciso ir inspecionado. Peço desculpas. Ué, Jesus poderia desculpar? Sim. Sim. Mas Jesus desculpou? Não. Não. O outro falou assim, acabei de comprar 5 juntas de boi e eu quero experimentá-la. Sinto muito. Jesus falou, não sinto muito. Outro falou assim, eu acabei de me casar. Havia uma lei. A lei era assim, ó, quem casar fica 1 ano cuidando da mulher. Não pode ir pra guerra, não pode fazer nada. É 1 ano só cuidando da mulher. E o cara falou, eu acabei de casar. Olha o que a lei diz, eu não posso. E Jesus falou, não importa. Eu chamei. A prioridade sou eu. O outro voltou e falou assim, o servo voltou e falou assim, senhor, olha, nós fomos e fizemos o que o senhor tinha dito. E cada um deu uma resposta. Qual foi a reação de Jesus? Ele ficou furioso. Carol, cada um tem um outro texto que vai falar da mesma história, que vai falar assim, um falou assim, eu preciso cuidar do meu pai. Né? Há um outro momento que Jesus ele fala assim, olha, larga tudo e me segue. Aí o cara falou assim, então, mas eu preciso enterrar meu pai. Jesus falou, deixa os mortos enterrar seus mortos. Você vem e me segue. Então, quando a gente olha para esse texto, não tem um texto que Jesus fala assim, verdade, tá desculpado, vai lá. Depois, quando você tiver tudo em paz, você vem e me segue. Jesus falou, larga tudo e me segue, deixa os mortos enterrar seus mortos. E os que não aceitaram o convite, deixou ele pé da vida. Ele ficou furioso. Muito bravo. Furioso quer dizer muito bravo. Então tem gente que não gosta, né, de falar desse Deus que causa divisão, causa confusão, atrapalha a família e não sei o quê. Mas tem. Esse não é Jesus, cara. O Jesus da Bíblia, ele causa muito. E ele fala, eu em primeiro lugar. Eu. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E creia. Aí as outras coisas eu vou acrescentar. Isso vai falar as outras coisas. É um versículo, né, que fala que as outras coisas. Isso. E é um versículo do próprio Jesus. Fala do próprio Jesus. Sim. Beleza? Então é isso, né? Galera, é isso aí. Eu acho que se a gente ficar aqui falando mais, nós vamos voltar aqui tudo de novo. Mas Sim. é isso. É isso que nós temos para hoje. Isso é tudo. Até mais, pessoal. Tchau.